E agora vamos falar de esporte. Oi, Alice. Oi, Polito. Boa tarde para a galera que nos acompanha. Hoje já começa, né? E claro, a gente começa também destacando isso. Mais uma rodada aí do Catarinense que vai chegando à metade da primeira fase. Vamos acompanhar os confrontos que temos hoje. Portanto, Camboriú e Barra. Camboriú sendo o mandante dos jogos aqui na capital, no Orlando Scarpelli. Temos o clássico lá no oeste entre Concórdia e Chapecoense. Aqui na capital, na ressacada Avaí e Carlos Renault. E fora de casa, na Arena Simão, Brusque e Figueirense. Já vamos lá para a ressacada, palco do jogo de hoje entre Avaí e Carlos Renault. É o Avaí buscando aí uma recuperação no campeonato. Quem chega com todas as informações da equipe azul é o Jorge Júnior. Oi, Jorge. Boa tarde, Alice. Para você ligado no Balanço Geral, o Avaí terminando sua preparação para enfrentar o Carlos Renault e tem uma novidade. O lateral esquerdo DG deve ficar à disposição do técnico Cauã de Almeida, substituindo aí o João Pedro, jogador que enfrentou o Criciúma. A gente ouviu nessa preparação o meia Daniel Penha, um dos reforços do Avaí para a temporada, e ele falou basicamente sobre as suas características no time do Leão. Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a todo mundo pela oportunidade de abrir as portas para mim novamente, de poder voltar para o Brasil e estar mais perto da minha família. Mas a minha principal característica é ajudar a equipe, independente da posição, independente de onde eu vou estar jogando. Não digo isso só para todo mundo pensar que o Daniel é um atleta que vai jogar em todo lugar, não. É porque essa é a minha característica, a minha principal característica é tentar se adaptar o mais rápido possível aonde que o professor, onde a equipe necessita. E sim, de finalização de fora da área, eu acho que é o meu forte, mas como eu falei, o principal aqui, o mais importante para mim é dar o meu melhor para a equipe 100%, independente de onde que eu jogue. E esse confronto entre Avaí e Carlos Renault tem uma curiosidade. Desde 1º de agosto de 1984, as duas equipes não se enfrentam. Naquela oportunidade, o jogo terminou 0-0. Eu tinha só um aninho de idade. Eu volto contigo, Alice. Uma boa curiosidade para registrar por aqui. Cláudio Caticarte, nosso comentarista, já está com a gente para fazer esse pré-jogo da dupla da capital. Tomara, Cláudio, que a partida não seja esse 0-0 de novo, né? Até porque o Avaí precisa dessa recuperação, ter que aproveitar o torcedor, que também vai se fazer presente, e também a equipe, né? Que de certa forma também não é uma equipe que está embalada aí no campeonato, não tem tanta força assim. O Avaí tem que aproveitar seus pontos aí de vantagem, né? Boa tarde. Boa tarde, é verdade, Alice. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Como a Alice colocou, né? A equipe do Carlos Renault são 2 derrotas em 2 jogos. O Avaí não pode deixar passar essa vitória. Inclusive, o Carlos Renault, na primeira partida, pegou um Concórdia esfacelado, porque não tinha conseguido inscrever seus jogadores, né? E na segunda partida perdeu para o Brusque com um jogador a mais desde os 10 minutos do segundo tempo. O Avaí não pode deixar passar, é um momento de reabilitação, vem de uma derrota, de um resultado natural, normal, dentro do enfrentamento entre Avaí e Criciúma, mas a partida de hoje o Avaí precisa se impor, tem mais time, tem esse favoritismo natural em relação ao desempenho das duas equipes até aqui. Agora, o Cauã de Almeida precisa melhorar algumas situações, principalmente no aspecto defensivo. Se lado direito não está legal, né, como diz o torcedor da defesa do Avaí, o Alisson, lateral direito, Gabriel Simples é um lateral improvisado pelo lado direito. Então, acho que o argentino Nicolas Cabral, que já está aí há 2 semanas treinando, ele é um zagueiro canhoto, iria para o lado esquerdo, o Alisson, né, iria para o lado direito. Retorno natural do DG, a gente vai colocar o campinho aqui na tela que é importante para você visualizar, e o retorno natural do DG, porque o João Pedro, ele não fez uma boa partida no aspecto defensivo, mas ofensivamente sim, né? Agora, o DG traz essa segurança maior de marcação, viu? E o importante, viu, Alice, é também no aspecto ofensivo. A gente viu ali o Daniel Penha, o meia, é um jogador que ele, diferente do Jean Lucas, não é burocrático. A gente viu no jogo, primeira jogada, já fez uma finalização provocando uma defesaça do goleiro. No lance seguinte, achou, né, uma situação de ataque bem interessante. Então tá aqui, ó, a provável escalação do Avaí, a dúvida entre o Gabriel Simples e o Nicolas, né, que eu faria essa alteração se fosse Cauã de Almeida, e aqui o Jean Lucas no lugar dele, o Daniel Penha, para dar mais esse caráter de agressividade. Lá na frente, Taylor, o Josmar e o Garcês formariam esse ataque para tentar vencer e tem toda a condição para vencer e se reabilitar, viu, Alice?
poucas alterações, né? Diferente do que deve ser com o Figueirense. Vamos falar da equipe alvinegra, que também entra em campo hoje, inclusive no mesmo horário que o Avaí, só que fora de casa, como a gente mencionou. Equipe alvinegra que vem embalada na competição, claro, o Heitor Machado também chega mais com as informações do Furacão nessa preparação do jogo contra o Brusque. Fala, Heitor! Tudo bem, meus amigos? Quarta-feira, com o Figueirense em campo, terceira rodada do campeonato estadual, o Alvinegro visita o Brusque, 9h30 lá no Vale do Itajaí. O Figueira venceu na primeira rodada o Joinville, venceu na segunda rodada o Marcílio Dias e vai em busca dos 100% de aproveitamento no campeonato estadual. Para essa partida, o técnico Vaguinho Dias confirmou, vai poupar jogadores de olho no clássico do próximo domingo no estádio Orlando Scarpelli contra a equipe do Avaí. Pesa também o gramado sintético lá da Simon Arena e também o desgaste físico. O Figueira jogou na quarta-feira passada, jogou no final de semana e tem agora esse terceiro compromisso lá no Vale do Itajaí. Seguiremos de olho em tudo, jogo importante, terceira rodada, Brusque e Figueirense, 9h30 da noite a bola rola. Um abraço para vocês. Tá aí, obrigada, Heitor Machado, atualizando pra gente. Não podemos descartar a importância desse jogo, Cláudio, mas sabemos que o Figueirense já está de olho lá no fim de semana, no clássico em casa contra o Avaí, deve dar uma poupada na escalação dos jogadores que vão atuar contra o Brusque, né? Pois é, e está pensando lá na frente num jogo importante na caminhada de classificação. Acho que o técnico Vaguinho, em vez de cautela, está tendo excesso nessas alterações. Veja, diferente do Avaí, o Figueirense não está fazendo ajustes pontuais e poderia apenas fazer ajustes pontuais. Na lateral esquerda, Arthur Henrique machucado, entraria naturalmente o Wesley Costa, apesar de ser um jogador abaixo tecnicamente, mas é o jogador da posição. O Jean Mangabeira, por uma situação de meritocracia nas duas partidas anteriores, um jogador que deu outra dinâmica ao meio de campo do Figueirense, jogador que se aproxima do ataque, tem forte marcação e poderia ficar por aí essas alterações, porque é só a terceira rodada e esse jogo contra o Brusque é muito importante. Mas o Vaguinho falou de duas situações, o clássico domingo, o excesso de pouco tempo de treinamento e excesso de jogos, ou seja, um acavalado atrás do outro, e o aspecto do campo, o gramado sintético lá da equipe do Carlos Renaud, onde o Brusque também cedia os seus jogos. A informação que a gente tem é que chegou para o Figueirense a seguinte situação. Esse gramado é novo, é verdade, lá do Brusque, só que quando muito molhado fica muito escorregadio, suscetível a lesões, e quando está muito seco prende muito a perna do jogador. E por isso o Vaguinho Dias está objetivando essas alterações. A gente vai ver o campinho aqui na tela, praticamente modificando a equipe inteira da equipe do Figueirense. Não quis arriscar, né? Exatamente. Os dois zagueiros, sai Bacelar e Anderson Conceição para a entrada de Felipe Santiago e Paulo César. As laterais, só a manutenção do Ezequiel, pela informação que a gente tem, mas Wesley Costa seria até uma alteração natural. O meio de campo, apenas a entrada do Jean Mangabeira como novidade, mas o ataque todo novo. Reift é o jogador reserva pelo lado direito. Kaique Moreno, que chegou há pouco tempo, e tem pouco tempo de treinamento, pouco tempo de pré-temporada, e o Pablo Diogo, que nem estreou ainda. Muitas alterações, ali se acho arriscado, porque está sendo em excesso dentro de um time que modificou do ano passado para esse 5 posições. Então, ainda está querendo ganhar engrenagem. Acho que está pensando cedo demais no clássico, que essa partida de hoje é tão importante quanto para o campeonato. Vamos analisar amanhã, essa jogada aí do técnico Vaguinho Dias, se vai surtir algum efeito, sendo positivo ou negativo. A gente te espera para repercutir os resultados da dupla da capital, claro. Perfeito. Amanhã a gente vê se Caio de Almeida e Vaguinho Dias foram bem na rodada de hoje. Tá certo. Até amanhã. Até mais. E falando agora de Copinha, o Figueirense, infelizmente, deu adeus à competição, gente. A equipe alvinegra perdeu aí, enfrentando o Canaã do Distrito Federal pela segunda fase por 1-0, placar mínimo. O gol você acompanha aí do Canaã foi marcado por Juan Santos ainda no primeiro tempo. Portanto, temos apenas um representante ainda vivo na competição, que é a Chapecoense, que se classificou aí para a terceira fase. E antes de encerrar, vamos dar um pouquinho de assunto na Copa BDL de Beach Soccer. 3 jogos marcaram a noite de ontem. Vamos acompanhar como foram essas partidas. Os jogos foram todos acirrados. Entre La Gruta e Aroeira Cabistani, o La Gruta levou a melhor e venceu por 3-2. Já no duelo entre Balada e Ressaca e Moçambique,
os rapazes do Moçambique que se sobressaíram, com uma vitória por 4-3. E fechando as partidas, na emoção das penalidades, o Não Tem Bababá venceu o Caiçaras da Areia. No tempo normal, o placar foi de 3-3 e nos pênaltis, 3-2. Aí, hoje não temos jogos, Polito, mas amanhã as partidas já são retomadas e é claro que a gente segue acompanhando esse campeonato que está movimentando bastante a Barra da Lagoa aqui na capital. As emoções do futebol. Valeu. Obrigado, Até Alice. mais. Até amanhã.